Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 22. Que prazer ter você aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse capítulo nós vamos ver o Senhor colocando mesmo as consequências de todo mau comportamento cometido por aquele que resolvesse andar num caminho que não era o caminho que o Senhor havia determinado. Mas com quem o Senhor está falando? Bom, o Senhor está falando com o povo que Ele libertou do Egito, com o povo que Ele deu a liberdade de escolher se queria ser o seu povo. Porque se esse povo quisesse e ouvisse ao Senhor, com certeza eles seriam muito abençoados. Mas o Senhor vai dizer, se você andar pelo caminho errado, consequências virão sobre você. Então nós vemos logo no versículo 1 que o Senhor vai dizer, olha, se alguém roubar um animal, esse deveria ressarci-lo. Em alguns casos até 5 vezes mais, em outras até 4 vezes mais, dependendo do animal. Mas o que a gente vê com isso? Que o Senhor estava desencorajando totalmente a ideia de roubar o animal do seu próximo. Ele poderia comprar, ele poderia trocar, ele poderia barganhar, mas roubar estava fora de cogitação. No versículo 2 a gente vai ver que se alguém arrombasse uma casa, pense bem, por que alguém do povo de Deus ia arrombar a casa do outro? Não faz sentido. Mas se ele de alguma maneira tentasse entrar na casa do outro e o outro se defendesse, ele morresse, a pessoa que matou aquele que estava entrando na sua casa, por ter agido, vamos dizer dessa maneira, em legítima defesa, no escuro, à noite, essa pessoa não seria penalizada. Claro, se isso acontecesse durante o dia, obviamente, o ladrão não deveria ser morto. Ao contrário, o ladrão pego deveria restituir tudo aquilo que ele tentou roubar ou que ele roubou. E caso ele não tivesse dinheiro para pagar, então esse ladrão ele seria vendido como escravo. Porque se aquilo que estivesse no poder dele, que ele havia roubado, fosse encontrado, deveria ser restituído em dobro. Agora, caso ele não tivesse como pagar, ele pagaria com a própria vida, se tornando escravo. E, por exemplo, se alguém fosse folgado, olha só o que a gente vê no versículo 5, se alguém pegasse o seu animal e colocasse para pastar na propriedade do outro, veja bem, isso é coisa que se faz? Não, não é, né? Então o Senhor vai dizer, olha, se você fizer uma coisa dessa, essa maldade, essa folgação, a pessoa que fez isso deveria pagar com o melhor do seu campo ou com o melhor da sua vinha. Ou seja, o que Deus estava dizendo era, não sejam desleais. Se você for desleal, se você for espertinho, se você quiser tirar vantagem do seu próximo, você vai ter que pagar com aquilo que você tem de melhor. Ou seja, não compensa. Se, por exemplo, uma pessoa fosse atear fogo e por acidente aquele fogo se espalhasse, poxa vida, tudo aquilo que fosse consumido pelo fogo daquele outro que sofreu o dano deveria ser pago por aquele que colocou fogo e que, vamos dizer assim, não se preparou para aquilo que estava fazendo. Ou seja, o Senhor está ensinando a respeito de responsabilidade. Se você vai atear fogo, que é uma coisa que pode se espalhar, faça de maneira calculada, faça de maneira em que você tenha feito um planejamento. Por quê? Porque as suas atitudes, aquilo que você está fazendo por uma necessidade tua, não pode impactar negativamente e causar dano no outro. Isso é um princípio muito tranquilo, né, gente? Realmente, se você causa um dano, você pague. Agora, se por um acaso, o Senhor fala, né, no versículo 9, se alguém entrasse em demanda com uma outra pessoa, eles deveriam levar isso para julgamento. E se a pessoa mentirosa fosse detectada, ela deveria pagar o dobro ao seu próximo. Qual era a intenção dessa regra, gente? Fazer com que as pessoas percebessem que não compensava querer agir de má fé e dizer, olha, isso é meu, né? Sendo que não era. Ou seja, as pessoas deveriam falar a verdade. E, inclusive, a gente vai ver no versículo 14 até algo interessante. Se alguém emprestasse o animal de alguém e esse animal se ferisse, a pessoa que emprestou deveria
restituir ao seu dono. E eu me lembro um pouco do que eu falei ontem, né? Dessa coisa que tem se perdido. Hoje em dia as pessoas emprestam as coisas dos outros ou quebram, vão na casa da pessoa, o filho da pessoa quebra uma coisa e parece que já não há mais aquele sentimento de, poxa, eu preciso ressarcir, eu causei um dano na outra pessoa, eu preciso dar algo no lugar. Parece que isso vai se perdendo. Mas olha só, que no versículo 14 desse capítulo, o Senhor diz, se você emprestar um animal e algo acontecer, você tem que restituir. E eu penso que a gente pode aplicar isso para todas as outras coisas. E inclusive no versículo 16, o Senhor vai dizer que se alguém seduzisse uma virgem, ou seja, uma mulher prometida em casamento, e essa pessoa fosse lá e tomasse essa mulher, e ele deveria se casar com ela. Ele deveria pagar ao pai o dote do casamento e realmente se responsabilizar pelo ato dele. Se ele tomou uma virgem, se ele quer para ele, então que tome de verdade, pague o dote e realmente construa a família. Agora, caso o pai da moça não quisesse dar ela em casamento para esta pessoa, então essa pessoa teria que apenas pagar o dote, mas não levaria a moça embora. O que eu acho que é nada mais justo, né? O pai queria saber se era um bom casamento ou não, mas uma vez que essa moça sofreu dano, ela deveria com certeza ser ressarcida. Obviamente que o dinheiro não paga toda a mazela, mas sim, o Senhor diz, bom, não tem como desfazer o feito, portanto que você pague pelas suas atitudes. E olha só, aqueles que permanecessem no povo de Deus, o versículo 18 vai dizer que não deveriam consultar os mortos, não deveriam ser feiticeiros. Aqueles que fossem feiticeiros no meio do povo de Deus, que decidissem invocar outros deuses ou até mesmo atribuir a si mesmo poderes, esses deveriam ser mortos. Aí, olha, você pode pensar assim, nossa, Rita, mas que radical. Não, não é radical. Se a pessoa não queria seguir ao Deus do povo de Israel, era só sair do meio do povo, bem fácil. Olha, a regra aqui é assim, a gente não adora outros deuses, a gente não invoca nenhum nome que não seja o nome de Deus. Eu quero permanecer? Eu me adequo. Eu não quero permanecer, então eu vou embora. Não precisava ser morto, mas se você fosse ficar no meio do povo e fosse desobedecer, sim, você seria morto. Assim como, olha o versículo 19, gente. Aquele que tivesse relações sexuais com o animal deveria ser morto. Eu acho que eu não preciso nem falar nada disso. Se aplica ao versículo 18. Poxa vida, case-se, né? Se você quer ter um comportamento que desagrada a Deus, isso podia ser possível no Egito. Aqui, isso é inconcebível. Então, a pessoa deveria realmente se retirar do povo. Agora, se ela fosse fazer isso no meio do povo de Deus, ela seria morta. Assim como quem sacrificasse aos outros deuses, que está no versículo 20, né? Não era permitido, o Senhor dizia, exterminem isso do meio do povo. E o versículo 21 e 22 vai falar a respeito de maltratar. Eles não deveriam maltratar o estrangeiro. E veja, se houvesse o estrangeiro, escravo, ou que decidisse seguir o Senhor, como teve aquelas pessoas que quiseram sair do Egito junto com eles, e caminhar. Eles não deveriam ser tratados com hostilidade. E o Senhor ainda justifica. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então o Senhor fala, trate-os com dignidade, assim como as viúvas, assim como os órfãos. Porque se eles os tratassem de maneira indigna, e essas pessoas clamassem a Deus, o Senhor viria com justiça. O Senhor viria com mão forte, porque Ele não despreza o pequeno. Ele não escuta apenas os grandes, vamos falar dessa maneira. Todos estão diante dos olhos do Senhor. E o Senhor ainda vai dizer que no empréstimo de dinheiro não deveriam ser cobrados juros, nem tomado da pessoa aquilo que era o básico para ela, né? O Senhor usa o exemplo da capa. Então, se fosse emprestar dinheiro, que você fizesse com cautela, emprestasse para uma pessoa que pudesse te retribuir, ou emprestasse pelo amor que você tivesse pela pessoa e estivesse disposto a sofrer o dano caso ela não te pagasse. Agora, tirar da pessoa a capa, né, aquilo com quem ela poderia se deitar sobre, isso não era justo. No versículo 28, e a gente já está caminhando para o final, também é dito nesse capítulo que eles não deveriam blasfemar contra Deus e nem falar contra uma autoridade instituída por Ele. Olha que interessante. Desde o princípio, o Senhor deixa claro, olha, os meus ouvidos estão sobre a terra. Não é a respeito do seu chefe escutar você falar mal dele ou não, não é sobre isso. Não é sobre uma autoridade ouvir, mas eu escuto. Então o Senhor diz, não blasfemem contra o meu nome.
Não falem de mim aquilo que não é verdade. E não falem contra uma autoridade instituída por mim. Agora, e se por uma acaso a autoridade fizesse alguma coisa errada? O que o povo devia fazer, gente? É o mesmo que nós temos que fazer nos dias de hoje. Quando uma autoridade faz uma coisa que a gente não concorda, que nos causa tristeza, dor, dano ou raiva, o que nós temos que fazer é orar, é falar com o Senhor. No caso do povo, se eles por acaso olhassem para Moisés ou para Arão e pensassem que eles não estavam fazendo o que era correto, eles deveriam buscar a Deus em oração e dizer: Pai, esse foi o filho que o Senhor levantou para estar no comando. Senhor, olha o que ele está fazendo. Eles deveriam ir falar com Deus, vou falar dessa maneira. Eles deveriam sacrificar e colocar-se diante do Senhor. Agora, falar contra, de jeito nenhum. O Senhor Deus, do princípio, estabeleceu que não. Agora, no versículo 29, o Senhor diz que as primícias deveriam ser dadas ao Senhor. Olha só, as primícias deveriam ser dadas ao Senhor. As ofertas, os filhos primogênitos, os animais, no 8º dia deveriam ser entregues ao Senhor. E por último, o versículo 31 fala assim: por serem homens consagrados ao Senhor, eles deveriam cuidar do que eles comessem. O animal que fosse dilacerado no campo devia simplesmente ser deixado para que os cães comessem. Mas eles deveriam cuidar daquilo que eles comiam, do seu corpo, daquilo que eles se alimentavam, daquilo que entrava a boca dentro. Então, olha só, esse capítulo, não tão grande, né, pessoal, traz para a gente vários princípios que nos mostram um pouco a respeito de Deus. Um Deus de amor, um Deus organizado, um Deus justo, um Deus que sabe quais são os seus preceitos e ele determina eles para o povo. O nosso Deus não é um Deus que é titubeante, né, não sabe exatamente qual é a direção. Ao contrário, o Senhor sabia que a feitiçaria, a desordem, a insubordinação, todas essas coisas não deveriam fazer parte do povo do Senhor. E sabe que quando eu estava falando para vocês aqui, para finalizar, que eu disse que eles não deveriam falar mal contra uma autoridade, e eu disse que as pessoas deveriam orar e falar com Deus, eu fiquei pensando assim, talvez alguém escutando esse podcast podia pensar assim: mas Rita, Moisés falava em nome de Deus. Como que eles iam falar com Deus se talvez eles não achassem que eles tinham essa liberdade para falar? Sabe em quem que eu pensei, queridos, enquanto eu estava falando isso para vocês? Eu pensei em Ana. Ana era estéril, Ana subia para sacrificar e Ana estava ali orando e mexendo a sua boca. Ana estava falando direto com Deus. Quando o sacerdote, Eli, chega perto dela, ele até acha, inclusive, que ela está embriagada. Então, assim, ok, Moisés era a boca de Deus, como os sacerdotes eram boca de Deus, mas assim como Ana foi falar com Deus em oração e foi chorar diante do Senhor, honestamente, eu penso que se o povo fosse diante de Deus, o Senhor ouviria a oração e podia falar ao coração deles também, inclusive concedendo o pedido da oração da mesma maneira que concedeu para Ana e deu para ela Samuel. Então, assim como o povo lá no tempo bíblico precisava guardar a sua boca para não falar sobre as autoridades, nós também, todas elas, toda autoridade instituída por Deus. Então a gente entende que dentro da igreja, dentro das casas, no governo, toda autoridade instituída por Deus. E o nosso papel é orar, é nos colocar diante do Senhor e pedir a bênção sobre os governantes, para que nós também tenhamos paz. Bom, eu paro por aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!